Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quando, no meio do louvor, eu prestei atenção numa frase que foi ministrada aqui. Encontre o meu coração disposto a te servir. E que essa seja a nossa oração. Que essa seja a nossa atitude. Que todos os dias a gente diga isso: Senhor, encontra o meu coração disposto a te servir. Encontra o meu coração disposto a te servir. E o chamamento de hoje, o Senhor trouxe você aqui para receber esse chamamento. E eu tenho certeza absoluta que Ele tem um recado especial para você, que vai mudar a sua vida até ontem e a partir de hoje. Porque não que a gente vá falar alguma novidade, não que eu vá trazer aqui algo diferente do que a gente ouve todos os dias. Mas a cada encontro com o Senhor, e eu creio nisso, a minha vida tem que ser mudada. O arrependimento tem que se manifestar a cada vez que a gente se encontra. Sexta-feira a gente estava lá na célula e a Mônica trouxe para a gente uma palavra linda sobre Gênesis 32. E a mudança de vida de Jacó naquele momento fez a diferença. A decisão dele fez a diferença no resto da vida dele. Obrigado, filha. A decisão de Jacó ali em Gênesis 32, em Peniel, fez com que, a partir daí, ele se tornasse uma nova criatura. E aí é uma manifestação, é uma antevisão da graça, que diz que a cada encontro com Jesus, nós devemos nos tornar novas criaturas. Que a cada encontro com Jesus, nós devemos sair novos. 2 Coríntios 5,17 diz isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E eu quero convidar você que está em casa para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 5, só que no versículo 20. 2 Coríntios 5, 20 traz um chamamento para uma responsabilidade que o Senhor nos delegou. Porque os anjos queriam poder proclamar as boas novas de Deus para os homens. Mas o Senhor não permitiu. Ele entregou para nós essa missão. E a minha posição no reino, ela é definida quando eu decido entregar o meu coração disposto a servi-lo, encontrar os meus ouvidos prontos para ouvi-lo e as minhas mãos prontas para agir. Amém? 2 Coríntios 5,20 diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Ele falasse por nosso intermédio, através de nós. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vamos lá de novo? De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Ele falasse por nosso intermédio, através de nós. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Senhor, tem misericórdia de nós, porque para ser seu representante não é fácil. Para ser seu representante não dá para andar conforme as ondas do mar, nas vagas que vêm. O papel do embaixador é representar o seu povo, a sua cultura e o seu rei ou presidente ou a autoridade que existe sobre ele, fora da sua terra. E esse papel, para nós, é um papel que é crucial para a nossa jornada. Porque aqui na terra nós somos representantes daquele que é autoridade sobre nós. E a autoridade sobre você, sobre mim, nós escolhemos estar debaixo dessa autoridade que é Jesus. E Jesus diz que ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não estiver disposto a fazer as coisas que Ele ordenou. E como embaixador, eu tenho uma responsabilidade de representar o meu Jesus por onde quer que eu ande. Que as minhas palavras sejam as palavras que Jesus diria, que o meu passo seja o passo que Jesus daria, que a minha vida seja a vida que Jesus teria. Tinha um livro, logo que eu me converti, lá na década de 80, tinha um livro dizendo assim: em seus passos, o que faria Jesus? Esse era o título do livro. Foi um dos primeiros livros cristãos que eu li.
E esse livro colocava Jesus nas situações do dia a dia. No meu dia a dia, na minha escola, como é que Jesus se comportaria? No meu trabalho, como é que Jesus se comportaria? Na época eu não trabalhava ainda. Mas como Jesus se comportaria tendo que passar por tudo que eu passo? Tendo as responsabilidades que eu tenho no dia a dia, tendo a presença que eu tenho nos ambientes que eu caminho e tendo a interatividade com as pessoas com as quais eu converso e com as quais eu tenho alguma interação. Como é que Jesus se comportaria? Esse é o meu papel como embaixador. A gente viu aí um presidente que foi colocado como inelegível porque ele chamou os embaixadores e trouxe uma visão dele para os embaixadores, dizendo assim, olha, a partir de agora é assim. E, num determinado momento, foi decidido que essas palavras dele não deviam ter sido ditas aos embaixadores, aos representantes de outros povos aqui. E como embaixador, eu tenho também o papel de interceder junto ao meu Senhor, junto ao meu rei, junto ao meu presidente, de tudo o que acontece no lugar em que estou. E isso traz algumas coisas para a gente, algumas verdades. A primeira delas, eu preciso agir como Jesus agiria. Eu preciso ser o representante da cultura do céu. E o representante da cultura do céu. Ao representante da cultura do céu não cabe qualquer comportamento. O comportamento tem que ser celestial. Eu tenho que ser um representante da lei do céu. E como representante da lei do céu, eu não posso ser pego cometendo crimes. Crimes de acordo com a lei local, mas principalmente crimes de acordo com a lei que eu represento. E quando eu represento a lei do céu, eu tenho a obrigação de andar conforme é legislado lá no céu. E como representante do reino do céu, eu tenho a obrigação e a responsabilidade de levar até o céu um relatório do que acontece aqui na terra. Esmiuçando um pouquinho mais, eu preciso agir como Jesus. Eu preciso ensinar como Jesus ensinava. Eu preciso viver como Jesus viveria no meu lugar. Mas eu preciso interceder pelas pessoas que não conhecem o meu reino, junto ao meu reino. Então, quando eu vejo alguém me dizer que está doente, a minha responsabilidade, antes de encaminhá-la ao médico, é dizer para o meu reino assim, olha, meu reino, meu rei, meu presidente, meu senhor, essa pessoa está doente. Essa pessoa precisa da sua cura. E eu sei que o Senhor pode fazê-lo. Então, a responsabilidade de embaixador não é só a de responder perante o reino local o que o meu reino faria, mas eu preciso responder ao meu reino o que o reino local precisa saber dele. E quem é o Jesus que você serve? Quem é o Jesus que eu sirvo? E até aqui a gente trouxe uma introdução. Até aqui a gente colocou o papel do embaixador. Mas eu quero que você abra agora lá em Mateus, capítulo 16, que é o que vai embasar a nossa conversa de hoje. Amém? Achou? Mateus capítulo 16, versículo 13, diz o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Primeira pergunta de Jesus. Ele vira para os discípulos, para aqueles que seriam seus embaixadores, e diz assim: O que estão falando a meu respeito aí nesse reino terreno? O que estão falando? E o que Jesus queria com essa pergunta? Ele não queria saber se ele era popular. Ele não queria saber se as pessoas estavam recebendo ou não as mensagens dele. Ele não queria saber quem precisava de cura. Ele não queria saber nada. Ele queria saber qual era a ideia que o povo tinha do Filho do Homem.
Isso serviu como uma introdução. E aí os discípulos responderam para Jesus com as referências mais próximas do que o povo dizia ser Jesus. No versículo 14 ele diz assim: uns dizem João, outros Elias, outros ainda Jeremias ou um dos profetas. Jesus recebe essa resposta tendo a certeza de que o povo esperava dele um profeta. Porque os 3 exemplos eram os profetas mais próximos da realidade do povo naquele tempo. João o Batista, a mensagem dele era muito parecida com a de João o Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. João o Batista era um profeta. Elias, aquele que orou para que caísse fogo do céu e consumisse o sacrifício a ele dedicado, envergonhando 250 profetas de Baal. E Elias é um dos maiores profetas, na visão daquele povo, dos judeus, das pessoas que ali viviam. Ou Jeremias, aquele que o Sérgio tem trazido para a gente algumas visões de Jeremias, pediu até para a gente ler algumas coisas. Aquele homem que andava pelas ruas de Israel, chorando e trazendo juízo do Senhor sobre a cidade. Então a visão do povo sobre Jesus era de que ele era um profeta, que ele iria trazer uma palavra de convencimento. A Bíblia diz que o profeta diz ao povo, exortando, consolando, exortando e ensinando. E essas 3 coisas estavam presentes na palavra de Jesus. Ele exortava, ele consolava e ele ensinava. E esse é o papel do profeta. Quando ele pergunta para os discípulos, o que os homens estão dizendo que eu sou, ele recebe dizendo assim, as pessoas estão dizendo que você é mais um profeta. E eu tive a oportunidade de, há alguns anos, conversar com um judeu e perguntei para ele, para você quem é Jesus? Ele falou, um profetazinho. Um profetazinho. É um cara que veio e tal, porque, como é sabido de todos, os judeus não creem que Jesus seja o Messias. Então, um profetazinho. Ele trouxe umas palavras bacanas, mas nada mais que isso. E, de repente, essa visão que hoje, essas pessoas que vivem o judaísmo, que vivem essa visão, eles têm em Jesus a mesma que o povo tinha naquele momento. Quem é Jesus? Um profeta. Simplesmente um profeta. E não estou querendo aqui diminuir a responsabilidade do profeta. Não estou querendo aqui reduzir o papel do profeta dentro da igreja, dentro do reino. Mas Jesus era muito mais que isso. Mas não é possível para nós que conhecemos Jesus reduzi-lo à visão de um profeta. Estamos juntos até aqui? Ficou claro? Não estou dizendo que o profeta não é alguém importante e alguém necessário para a expansão do reino. Mas eu estou dizendo que Jesus não pode ser reduzido a essa condição. Porque ele é muito mais que isso. E depois que ele ouve essas palavras, ele diz assim, bom, eu estou no meio, eu tenho 12 judeus andando comigo, e pergunto para esses judeus o que Israel fala a meu respeito, e eles falam, olha, você é um profeta. E ele vira para os discípulos e fala assim, mas e você? Quem você diz que eu sou? E essa pergunta, ela é capciosa, ela tem uma linha tênue que separa a declaração que Pedro fez de resposta a isso e o que Jesus realmente esperava de resposta deles. Pedro fala aí uma das frases mais importantes de toda a sua jornada. Eu não digo que seja a mais, porque a mais importante foi, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Lá depois, quando ele está sendo redimido de uma traição que ele cometeu. Mas essa é uma das mais importantes de toda a história dele. O que ele diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim, bem-aventurado você é, Pedro.
Porque não foi carne nem espírito que te revelou isso. Porque se fosse carne ou espírito, você talvez dissesse para mim assim, você é um profeta. Você é o maior dos profetas, mas um profeta. E Jesus fala para ele, você é bem-aventurado porque não foi nem carne nem espírito. Mas quero dizer para você, Pedro, que o seu nome significa pedra. E sobre essa rocha, eu ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar toda uma igreja. Mas isso é assunto para uma outra pregação, para um outro momento. Nós começamos conversando aqui sobre a declaração de Paulo aos Coríntios. Somos o quê? Somos o quê? Embaixadores. Somos representantes. E quando Jesus pergunta para os discípulos, não é assim, quem sou eu? Não foi essa a pergunta. A pergunta de Jesus é, o que vocês falam ao meu respeito? O que vocês falam ao meu respeito? Quando alguém pergunta para vocês quem eu sou, o que vocês dizem? O que vocês pensam? Como é que vocês veem esse tempo que a gente está caminhando junto? Porque esse tempo que a gente está caminhando junto é muito mais do que um tempo de aprendizado, mas é um tempo de imersão numa nova aliança. E ele vira para os discípulos e pergunta assim, quem vocês dizem que eu sou? Vocês são os meus primeiros embaixadores. Quem vocês vão anunciar ao mundo? Quem é Jesus? Como eu tenho representado Jesus como embaixador? Porque quando Pedro, que é o único que se levanta, pelo menos é isso que está registrado, para responder essa pergunta, ele diz assim, você é o Cristo. É o Filho de Deus. E Jesus aproveita e usa isso como base para estabelecer uma igreja. Essa declaração é a base que estabeleceu a igreja. O cristianismo é fundamentado em Jesus Cristo ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a pergunta de Jesus para Pedro e a pergunta de Jesus para mim é, Toninho, como você tem me representado? O que você tem falado a meu respeito? Quem você diz que eu sou? Quando alguém te pergunta quem é Jesus, você fala assim, Jesus é um profeta, Jesus é um curador, Jesus é um abençoador, Jesus é um transformador de vidas, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas a verdade principal é que Jesus é Salvador e Senhor. E como Senhor, Ele nomeia embaixadores para trazer a cultura dele para o reino. E a Soraya vai rir agora, porque ela sempre ri quando eu faço isso. A cultura de Jesus está em Romanos 12:2. A cultura do reino está em transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para experimentar o que seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. A cultura do reino é, não vos conformeis com esse século. Sejam diferentes. Sejam diferentes. Estabeleçam um comportamento diferente. Usem palavras diferentes. Quando questionado sobre mandamentos, Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos, que foi, amarás a teu Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. E o segundo, semelhante a este, é, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E no amarás a teu Deus, ele está resumindo os 4 primeiros mandamentos, que falam sobre a relação homem-Deus. E os 6 mandamentos seguintes falam sobre a relação homem-homem, e ele diz assim, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois, ele inspirou João para dizer assim, um novo mandamento eu vos dou. Amarás o teu próximo como eu vos tenho amado. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Mas principalmente, eu quero perguntar para você, qual é a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Responde para mim. Alguém responde para mim.
Qual a melhor coisa que já aconteceu na sua vida? Encontrar Jesus. Encontrar Jesus. Essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E olha, se a sua resposta for um pouquinho diferente dessa, vamos bater um papinho no final. Porque se tem algo melhor do que encontrar Jesus, eu quero conhecer. E quando você ama alguém, você quer levar a ela o melhor que você tem. Como eu posso dizer que eu amo alguém e não falar de Jesus para essa pessoa? Como eu posso encontrar alguém, falar assim, PV, eu te amo, mas o melhor que eu tenho vai ficar só para mim, eu não vou compartilhar com você. Ser embaixador por Cristo é divulgar. É responder a pergunta de Jesus dizendo assim, quem você diz que eu sou? Eu digo que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, assim como Pedro respondeu. E talvez, depois dessa declaração, e depois de pegar o nosso coração e dizer assim, meu coração inteiro para te servir, a gente consiga começar o caminho de ser um embaixador eficaz. Porque ser embaixador é também proclamar o reino. O que você acha que o embaixador da China faz aqui no Brasil? Ele fala das boas coisas que a China pode fazer pelo Brasil. E ele tenta costurar negociações que sejam boas para a China e para o Brasil. E ele traz um relato do que a China está disposta a fazer pelo Brasil. E leva para a China o que o Brasil está disposto a fazer por ele. Embaixador de Cristo, qual é o seu papel? Trazer para o mundo, para a terra, o que o reino de Deus está disposto a fazer por ele. Levar para o reino de Deus quais são as necessidades que existem no mundo. E com essas necessidades respondidas, porque a Bíblia diz que toda nossa oração é respondida, quando essa oração é respondida, o reino de Deus se manifesta na vida daqueles que você leva a mensagem como embaixador. E quem sabe, depois de me declarar embaixador por Cristo, e quem sabe, depois de assumir o papel de embaixador, levando o relatório do reino para as pessoas que eu amo, entregando para eles aquilo que arde no meu coração, que foi a minha melhor experiência na vida. E quem sabe, ao interceder por ele, ao orar por ele, ao entregar para ele a mensagem que arde no meu coração, eu possa dizer como Isaías, não o ai de mim que estou perecendo, mas eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque quando eu digo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu estou dizendo, eu estou disposto a ser seu embaixador. Eu quero isso, mais do que qualquer outra coisa. Eu quero representar o Senhor aqui na terra. E a nossa representação, mais do que com palavras, é com atitudes. A nossa representação, mais do que com palavras, é com entrega. A nossa representação, mais do que com palavras, atitudes e entregas, é com estilo de vida. Que estilo de vida eu tenho levado para representar o reino do qual eu sou selado e chancelado como embaixador? E o meu chamamento para você hoje é: seja embaixador. Seja um embaixador idôneo, seja um embaixador responsável, seja um embaixador que esteja pronto para representar o reino do qual você faz parte. Porque abaixo do embaixador a gente tem uma série de outros cargos dentro de uma embaixada. Muitos cargos dentro da embaixada. E eu posso escolher qualquer um desses cargos. Eu posso ser até o faxineiro da embaixada. Mas mesmo sendo o faxineiro da embaixada, eu estou carregando comigo o brasão da nação a qual eu represento. Talvez você não queira aparecer. Talvez você queira ser membrão. Talvez você não queira ministrar louvor. Talvez você não queira ministrar palavra para muita gente. Mas, como
um representante do reino. Eu preciso representar bem esse reino. Eu preciso carregar o nome da minha nação. Eu preciso carregar a minha cultura. E eu preciso carregar, acima de tudo, a quem eu represento. Quando a gente canta, e quando a gente adora, e quando a gente ministra, a gente está simplesmente experimentando um pouquinho da nação. É como aquele russo que senta e ouve uma música regional para lembrar do país que ele estava. É como, sei lá, o gaúcho vem para cá e vai para o Centro de Tradições Gaúchas para viver um pouquinho da cultura que ele representa, para não esquecer isso. E a nossa nação, ela é levada, ela é edificada sobre relacionamentos. O reino de Deus é basicamente relacionamento. Porque quais são os 2 mandamentos que Jesus deixou? Amarás ao teu Deus de toda a sua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Relacionamento com Deus. E o segundo, semelhante a esse, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Relacionamento. O reino de Deus é relacionamento. E relacionamento traz osmose, traz semelhança. E quando eu sou parte do reino de Deus, e eu me relaciono com esse Deus de uma forma contínua, de uma forma saudável, de uma forma apaixonada, eu começo a me parecer com Ele, eu começo a ser semelhança. E eu começo a chegar naquele que é o propósito dEle para a minha vida, que é ser semelhante a Ele. O propósito de Deus para nós é que Ele tenha uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus Cristo. Está lá em Romanos 8. Vamos ler isso lá? Romanos 8. A partir do 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que Ele conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Qual é o propósito de Deus? Aqueles a quem conheceu, os quais também predestinou, para serem semelhantes à imagem do seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso é ser embaixador. É alguém olhar para a sua cara e ver o reino ao qual você pertence. É alguém conversar com você e ser invadido pelo reino ao qual você pertence. É alguém olhar suas atitudes e perceber como funciona o reino ao qual você pertence. Esse é o propósito divino para a minha vida. Esse é o propósito divino para a sua vida. Você quer ser embaixador? Você quer ser embaixador? Amém. Esse é o chamado. Esse é o chamado do Senhor para a sua vida hoje. Seja meu embaixador no seu trabalho. Seja meu embaixador na sua casa. Seja meu embaixador no trânsito. Seja meu embaixador no jogo de futebol. Seja meu embaixador onde quer que você esteja. Que as pessoas olhem para você e vejam a marca do sangue do Cordeiro sobre você. Esse é o chamado do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a vida dele se exprima na nossa vida.
que Ele seja bem representado por nós, para que todo mundo saiba quem é o nosso Senhor, de onde nós viemos e para onde vamos. E nós temos declarado já há um bom tempo, com muita frequência, que é dele, é por Ele e para Ele que são todas as coisas. Tudo vem de lá. Tudo que acontece aqui é permitido por Ele. E tudo vai voltar a Ele. E se vai voltar para ser aceito ou recusado, depende de mim. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero ser um representante legal do Senhor nessa terra. Eu quero, Senhor Jesus, assumir esse chamado de embaixador do Senhor, ser representante do Teu reino. E quero te pedir, Pai, muda a minha vida, muda o meu coração. Me leva, Senhor Jesus, a caminhar cada vez mais para próximo do Teu altar. Me faz, Senhor, me relacionar contigo de tal forma, com tal intensidade, que o Senhor fale através de mim e que eu me pareça com o Senhor e que eu transpareça a Tua presença onde quer que eu esteja, Pai. Porque pessoas precisam ouvir do Teu Evangelho, pessoas precisam ouvir a Tua palavra, pessoas precisam saber que o Senhor é Senhor e é Salvador. E eu assumo essa responsabilidade, Senhor. Usa-me, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso Salvador. E te agradecemos por essa missão com que o Senhor tem nos convocado. Em Teu nome, Pai. Amém. Vamos ficar de pé para encerrar a nossa reunião? Lembre-se, semana que vem nós temos ceia do Senhor. Venha preparado. Você que está em casa, prepara a sua mesa, porque nós traremos aqui mais um momento de comunhão, mais um momento de celebração do Senhor sobre nossas vidas. Mais um momento de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a tua família, e que traga uma semana maravilhosa na presença dEle. Obrigado, Jesus, por essa reunião. Obrigado, Jesus, por esse culto. Obrigado pelo louvor, pela palavra. E obrigado, Jesus, por nos comissionar, por nos conduzir, Senhor Jesus, a pregar o Teu Evangelho e a ser Teu representante em todos os lugares. Guarda-nos e leva-nos em paz para nossas casas. Em Teu nome nós agradecemos, Jesus. Amém. Amém.